Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma largata. O homem ficou triste, não entendeu o porquê do seu pedido vir errado, e também pensou, também com tanta gente para Deus atender, mas desistiu e resolveu não questionar. Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e a horrível largata transformara-se em uma belíssima borboleta. Então, meu amigo, reflita: Deus sempre age certo, o seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Mesmo se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que Ele sempre te dá o que você vai precisar no momento certo. Mas nem sempre o que você deseja é o que você precisa.
Como o nosso amoroso Deus nunca erra, siga em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Boa noite a todos os irmãos. Bom, alguém aqui já tomou algum tombo na sua vida? Creio que todo mundo, né? Tomou um tombo já, ficou com a bunda um pouco machucada, né? Mas, bom, nessa noite eu irei mostrar algumas lições sobre os tombos devido ao pecado. E o sermão de hoje, eu vou falar sobre 3 lições, e que está em Atos, no capítulo 20, a história. Falando aqui, em Atos, no capítulo 20, vem contando as histórias de Paulo em uma de suas viagens missionárias. E após ele sair de Filipos junto com a sua comitiva e passar uma semana em Troade, num certo sábado, agora chegou aí, no capítulo 7, Atos 20, capítulo 7. Bom, antes de começar a ler, né, vamos orar. Fechando os olhos. Senhor Deus, pedimos agora para que o Senhor venha nos abençoar a abrir a sua palavra. Nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos ler aí o versículo 7, 27. No sábado à noite, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. E continuou falando até a meia-noite. No versículo 8: havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Bom, era o primeiro dia da semana, e sendo o primeiro dia da semana, o domingo, né? Só que no calendário ocidental, o primeiro dia da semana, o domingo, ele é também o dia da comemoração da Ágape. O que é a Ágape? Ela é a festa do amor. Então, Paulo partirá logo no dia seguinte. Então, ele tinha que aproveitar ao máximo para poder doutrinar a igreja e compartilhar tudo o que Deus estava fazendo naqueles dias. O culto teve hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Como diz aí, que se estendeu até a meia-noite. Paulo deve ter se empolgado tanto que nem viu o horário, né? Mas agora vamos imaginar a cena. Um salão no terceiro andar, cheio de gente. E no capítulo 8 diz que havia muitas candeias. O que é candeia? Candeias eram as lâmpadas usadas naquela época, sendo não lâmpadas e sim tochas, alimentadas por óleo e causando uma fumaça pelo óleo queimado, em contato com a vista, provocaria o sono. Até que, a passar um tempo, um certo jovem escolheu um lugar inadequado para se assentar. Aonde é esse lugar? No parapeito da janela do terceiro andar. Talvez fosse um daqueles jovens que o pastor diz assim: vamos sentar mais à frente, né? Para que ficar sentado aí atrás, longe de todo mundo. Mas como alguns meio que desobedientes, não sai do lugar e fica empacado no mesmo lugar, né? Paulo pregava e as pessoas se alegravam. Havia um certo júbilo na igreja. Mas o jovem ouvia a palavra como se fosse apenas mais um sermão de domingo. E não aquele sermão que era para ele, mas sim para as outras pessoas. E não estava ligando muito. Mas quem é esse jovem? O que aconteceu com esse jovem? Vamos ler aí o verso 9 agora, que diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vamos dar uma pausada aí. No início, provavelmente esse jovem chamado Eutico, ele estava prestando atenção na mensagem que Paulo estava trazendo aquela noite.
Mas como muitos jovens de hoje em dia, né, a paciência dele talvez teria se esgotado em um certo ponto. Então já ele sentado no parapeito de uma janela, tudo que estava passando do lado de fora da janela estava chamando mais a atenção dele do que a mensagem de Paulo naquela noite, né? E podemos imaginar ele observando as atrações do mundo, olhando ali o pessoal lanchando no McDonald's, né, no Monte das Oliveiras, ou vendo o pessoal andando ali na pracinha, né, do lado de fora ali, e ele pensando assim: poxa, todo mundo lá fora curtindo, e eu aqui dentro, o culto sempre termina às 9 horas, e já são quase 11 horas da noite, até onde vai isso? E uma pergunta que eu faço aqui: você já se sentiu assim como eu, pensando nas coisas lá de fora e não prestando atenção nas coisas aqui de dentro? Muitos eúticos estão sentados nas igrejas, viajando, conversando e até impedindo outros que se interessam pela palavra. Vem ao templo, mas pior do que sentar na janela, pegam e saem para fora, talvez chamando até outras pessoas. E quantas pessoas frequentam a igreja, mas permanecem sentadas na janela, ali com o corpo presente, mas com a cabeça pensando no mundo afora? Será que você, neste momento da sua vida espiritual, está sentado na janela? Pense nisso. Vamos continuar lendo o versículo 9 aí, onde a gente parou. Diz assim: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, estava morto. O pregador, que para aquele jovem era chato e cansativo, e ele não estava mais prestando atenção, interrompeu o seu sermão e seguiu com os irmãos escadaria abaixo para ver o rapaz. Após ele chegar lá embaixo e ver o rapaz, ele se inclinou e o abraçou, trazendo ele de volta à vida, mostrando gestos de misericórdia, de amor e de compaixão para alguém que tinha acabado de o rejeitar. E com isso podemos tirar três lições. A primeira delas: não despreze quem pode te ajudar. O jovem desprezou Paulo, mas na hora que ele caiu na janela, Paulo interrompeu tudo e foi ajudá-lo, abraçando o jovem e trazendo de volta à vida. Mas o abraço não era de Paulo, e sim de Jesus. Paulo era só um instrumento. E é o mesmo que devemos fazer quando um irmão nosso passa por dificuldades na vida. Quando alguém aqui na igreja, amigo seu, cai sobre o pecado, devemos ir lá, demonstrar empatia, estender a mão para ele, abraçar e perdoá-lo. Até porque todos nós também podemos cair. Como diz lá em Coríntios 10:12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E por que você continua desprezando Jesus? A segunda lição que podemos tirar disso é: saia da janela. A janela representa o lugar onde muitas pessoas escolhem estar quando não querem viver uma vida com compromisso com Jesus e sua palavra. Como há irmãos que se sentem atraídos pelas coisas do mundo. Saia da janela, ouça a palavra de Deus, seja um cristão de verdade. É isso que Jesus quer de você. E a terceira e a última lição que podemos tirar disso é: não perca a segunda chance. Vamos ler o verso 12. Aí em Atos 20:12, diz assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O verbo conduzir significa dirigir, levar e guiar. Naquele momento, o jovem permitiu que o seu pastor o pastoreasse. Ele permitiu que os seus irmãos em Cristo o conduzissem, aproveitando a segunda chance que Deus havia acabado de lhe dar. Mas ele precisou cair da janela. E o resultado de tudo isso é que, como diz aí no finalzinho do versículo, todos sentiram-se grandemente confortados. Será que você também vai precisar cair da janela para poder dar valor ao Evangelho de Cristo? Em Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te da morte e Cristo o iluminará. Não perca a segunda chance. Amém. Amém.
Senhor, tu sondas meu coração, sabe quando sinto, me levanto e alegrar-me também. Senhor, não há como fugir, conheces os meus pensamentos antes mesmo de existirem, por mais que eu tente separar, eu esconder-me do teu amor. Seus braços me alcançam e encobrem onde quer que eu for, e mesmo que as trevas tentem a minha vida escurecer, a tua mão me guiará, nesta cara me susterá. Senhor, se subo até o céu, se desço no profundo abismo, mesmo ali sei que te encontrarei. Senhor, contemplo o sol nascer e vejo que em tudo posso contemplar o teu poder. Por mais que eu tente separar, não esconder-me do teu amor. Seus braços me alcançam e encontram onde quer que eu for, e mesmo que as trevas tentem a minha vida escurecer, a tua mão me guiará, nesta praia me susterá. Sonda meu Deus e conheces o meu coração, prova e conhece todos os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por mais que eu tente separar, eu esconder-me do seu amor. Seus braços me alcançam e encontram onde quer que eu for, e mesmo que as trevas tentem a minha vida escurecer, a tua mão me guiará, nesta praia me susterá. Amém. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te da morte e Cristo o iluminará. Vamos colocar de pé agora para fazer uma oração. Senhor Deus, pedimos, Pai, agora que nos abençoe, ajudando-nos a não desperdiçar a segunda chance que o Senhor dá para todos nós, sabendo aproveitá-la. Peço agora que abençoe todos os irmãos de volta para as suas casas, nos abençoe, te peço em nome de Jesus, amém.